Comunidade Ventos de Avivamento, levando as nações aos braços de Cristo. Uma casa de oração para todos os povos. Rua Pereira de Toledo, número 54, no centro de Jaú. Neemias, capítulo 2. Nós vamos encerrar hoje o nosso propósito de ajustando o alvo. E hoje nós vamos orar sobre a vida profissional, para que Deus possa estender as suas mãos e fazer de mim, de você, na nossa área profissional, homens e mulheres bem-sucedidos. E se havia alguma inconstância na área profissional, nós já estamos declarando que vai cair por terra isso em nome de Jesus. E você será firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Amém, irmãos? E eu preciso ler com você Neemias capítulo 2, versículo de número 17. Quando você encontrar, diga aleluia. Diz assim, Neemias capítulo 2, verso 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio ou em vergonha. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Diga comigo: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Diga: Espírito Santo, fale conosco agora, em nome de Jesus. Eu estou começando a leitura desse versículo para que você possa entender aquilo que o Espírito Santo falou demais comigo hoje. E durante todo o meu dia, eu confesso para você que eu fiquei inquieto, porque eu falei: Deus, o que é que o Senhor tem atrás dessa palavra novamente para conosco? Aqui, nesse versículo, nós estamos vendo o momento em que o Neemias se encontra com aqueles que iriam ajudá-lo a reedificar os muros de Jerusalém, porque estava totalmente destruído. Se depois na sua casa, como você tem o hábito, depois de ler na sua casa algumas coisas, leia desde o capítulo 1 para que você possa entender melhor ainda a história de Neemias. Neemias era um copeiro do rei. Neemias ficou sabendo, ouviu dizer o estado que estava Jerusalém. E por saber que estava daquele jeito, Neemias chora. Neemias se desespera, Neemias fica angustiado de saber que ali, aquele lugar da descendência dele estava totalmente destruído. Neemias se põe a chorar. E Neemias não chora um dia, Neemias não chora algumas horas, Neemias chora durante 40 dias sem parar por causa daquilo. E quando ele vai servir o rei Artaxerxes, ele vai servir o rei olha para ele e fala assim: por que você está assim abatido? Por que seu semblante está assim caído? Estou parafraseando para você entender. E ele na verdade quis dar uma disfarçada, quis dar uma escondida. E aí ele abriu o coração, disse: olha rei, eu fiquei sabendo que Jerusalém está assim, está assim, está assim. E eu propus no meu coração, eu desejo muito estar indo para lá e restaurar. E o rei então sentiu no espírito, movido pelo poderoso, de enviar Neemias. Inclusive fez cartas para Neemias, para que não tivesse nenhum tipo de problema quando Neemias começasse a andar. E Neemias não teve que andar muita coisa não. Dependendo da forma como você olha, de Suzã, aonde ele estava, até Jerusalém, alguns trajetos você pode fazer pela Bíblia. Um dá 1.600 quilômetros, outro dá 2.500 quilômetros, outro dá 3.292. Há quem diga que a jornada que Neemias fez de Suzã, aonde ele estava servindo o rei, até onde ele foi para Jerusalém, ele foi pelo caminho mais longo, 3.292 quilômetros. Imagina esse homem andando em cima de cavalo para ir até um lugar para fazer o quê? Obedecer à vontade do Senhor. Repete isso comigo: obedecer à vontade do Senhor. Aqui eu já tiro o primeiro ensinamento. Todas as vezes que eu e você se submeter a fazer, a cumprir e a viver no centro da vontade de Deus, Ele vai requerer de mim, de você, muito esforço.
É necessário que você se esforce para que os bons anseios, para que a vontade do Pai se estabeleça e se cumpra na minha vida. E Neemias foi cumprir o propósito. Quando ele chega lá, ele observa o estado que estava Jerusalém, ele fala para aquele povo: olha a miséria que nós estamos. Ele então ministra aquele povo então entende, e aquele povo fala assim: bom, então vamos lá, vamos edificar, vamos restaurar, vamos fazer para o bem. Agora eu preciso te dizer uma coisa, ou melhor, te perguntar uma coisa: quantos aqui Deus já liberou uma palavra dizendo que faria coisas extraordinárias na sua vida, e através da sua vida pode se pronunciar com um amém? Deus falou alguma coisa a seu respeito? Deus te prometeu alguma coisa? Então você, eu, nós, todos aqueles que receberam uma palavra de instrução, uma palavra de direção, como esse Neemias, o desejo do Neemias era talvez ficar ali servindo o rei, mas o Senhor deu uma incumbência para ele. E eu preciso te dizer uma coisa: há um dom, há um talento específico que o Eterno confiou na sua mão. Enquanto eu e você não se sujeitarmos a ele, as nossas provas, as nossas lutas, as nossas adversidades não cessam e não param. Talvez o que o Eterno está chamando a mim e a você hoje é: apruma, alinhe a sua vida comigo, alinhe a sua vida nos meus anseios, porque provas, adversidades vão cessar. Por quê? Porque aí nós entramos no centro da vontade do Senhor. Se tiver alguém do seu lado, diga: tudo que Deus quer de você é que você fique, esteja e permaneça no centro da vontade do Senhor. Compreende isso? Só que ficar no centro da vontade de Deus é se submeter. E ficar no centro da vontade de Deus é incomodar os nossos adversários. O grande problema do povo de Deus hoje é ele querer as bênçãos, a herança, o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, mas não está disposto a enfrentar as adversidades. Repete comigo todas as vezes que eu concordo com a palavra de Deus na minha vida, o meu adversário se levanta junto. Para quê? Para parar, para impedir, para te atrofiar. E qual é, na verdade, a minha posição e a sua? Permanecer no propósito, na palavra, que Deus nos dará a nossa vitória. Aí, quando nós olhamos para esse texto, e nós lemos até o versículo de número 18, no versículo 19, só quero te mostrar uma coisa: o fato de Neemias ter se submetido à voz de Deus e ter ido a Jerusalém, os inimigos e adversários já começaram a se apavorar. Olha o que diz o versículo de número 20, olha comigo, 19. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Preste atenção que eu estou fazendo uma introdução para já chegar onde Deus quer. Aqui, quando ele se submete a fazer a vontade de Deus, o adversário já se levanta, fazendo o quê? Diminuí-lo, querendo semear coisas em Neemias, de que não valeria a pena ficar na vontade de Deus, de que não valeria a pena ser obediente, de que não valeria a pena ficar atento às instruções do Senhor. Prova disso, que o adversário deles logo começou a colocar sentimentos de inferioridade. Mas a minha posição faz o meu inimigo recuar. Diga isso comigo: a minha posição faz o meu inimigo recuar. E eu preciso te dizer uma coisa: o que eu tenho visto hoje como ministro do Evangelho, crentes em Jesus, e eu entendo que quando Deus separa alguém, eu entendo que Deus, quando chama alguém para Ele, eu entendo que quando a pessoa tem o desejo de se render a Cristo e descer as águas do batismo, porque Deus sonha coisas extraordinárias na vida dessa pessoa. Eu entendo assim, é a minha forma de entender. Você pode não acreditar em mim, não concordar comigo, mas é assim que eu acredito. Eu entendo que Deus não erra a escolha. Fala isso comigo: Deus não erra a escolha. Fala isso para alguém: Deus não erra a escolha. E o porquê que então
Então existem muitos crentes que no meio do caminho, eles começam a recuar, ou dão alguns passos, 1/3 do seu caminho, já não estão mais aguentando caminhar, já querem desistir, largar a mão de tudo, já querem abandonar tudo, querem chutar tudo. Não vale a pena. O que vale a pena? Andar no centro da vontade de Deus, ou simplesmente confessar diante dos nossos adversários: realmente eu sou fraco, realmente eu não consegui, realmente eu não tenho uma vocação do Senhor, realmente não foi Deus que falou comigo. Porque se eu recuo, se eu retrocedo, se eu não avanço debaixo da palavra que Deus me deu, significa que eu não acreditei que a palavra foi Deus que falou a meu respeito. Se eu não caminhei, isso eu estou declarando diante do meu inimigo: Deus não falou comigo não, o que você está falando a meu respeito eu estou acreditando. Realmente Neemias tinha motivo para parar, Neemias tinha motivo nem para começar. Olha o que diz o versículo 19: ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram, e disseram: o que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo se rebelar contra o rei? Mas, amado, a posição de Neemias na palavra, a convicção de Neemias no chamado, meu Deus, eu não sei porque Deus está falando sobre isso hoje. A convicção que Neemias tinha de que Deus tinha falado com ele, de que não tinha sido uma voz oculta e estranha que tinha falado com ele. Ele responde claramente no versículo de número 20, ele diz assim: então lhes respondi, o Deus dos céus é que nos faz prosperar. Ele está dizendo assim para o adversário dele: ó, não importa o que vocês vão fazer, não importa o que vocês estão dizendo, não importa as ameaças que vocês me fazem, a palavra que saiu do trono, é de lá que vem suprimento, é de lá que vem a graça, é de lá que vem o favor, é de lá que vem o milagre, é de lá que vai vir a nossa vitória. Ele estava olhando para onde? Para o trono. Por que hoje tem muita gente se esfriando, irmão? Por que tem muita gente hoje saindo fora do foco? Não é o fulano A, não é o fulano B, não é o fulano C, não é a situação A, B ou C, simplesmente os meus olhos que saíram do lugar certo. Os meus olhos saíram da onde? Do trono, da fonte da provisão. Volto a dizer isso, pelo amor de Deus, entenda isso. Talvez seja isso que você precisa entender. Foi Deus que levantou Neemias para um propósito. Diga isso comigo assim, ó: foi Deus que me chamou para um propósito excelente nessa terra. Se é excelente, nós temos que fazer com excelência. Se é excelente, nós temos que fazer com primazia. Se é excelente, nós temos que fazer com determinação e garra. E olhar para o trono e saber: Senhor, se o Senhor chamou, o Senhor vai prover todo o recurso. Se o Senhor chamou, o Senhor abrirá portas. Se o Senhor chamou, o Senhor executará. E não retroceder. Neemias tinha vontade, poderia ter tido vontade naquela hora de ter dito assim: peraí, eu vou fazer uma obra do Senhor, vou restaurar os muros de Jerusalém, vou ficar com a minha mão tudo partida de reboque. O quê? E esse povo me atormentando, esse povo querendo me destruir, vou eu voltar para Suzã, servir o copo lá, servir lá o rei, ficar lá, que é muito mais fácil, pelo menos lá eu tenho uma vida mais tranquila. Mas não, irmão, ele estava convicto de que valeria pagar o preço de todo tipo de afronta, de todo tipo de humilhação, para cumprir aquilo que Deus sonhou ao respeito dele. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está enfrentando, não sei o que você está passando, não sei como é que tem sido os seus dias, não sei se você já chegou aqui hoje meio chutando lata, mas eu digo para você, em nome de Jesus, arruma a sua armadura, posiciona ela no seu corpo, se apresenta diante dele como um bom soldado e diz para ele: Senhor, estou aqui pronto para executar todos os seus anseios, toda a sua boa obra, em nome de Jesus. Me levanto, da onde quer que seja, da onde quer que eu esteja, me levanto para fazer a tua vontade e vou encarar os meus inimigos frente a frente, face a face, porque o Deus dos céus nos fará prosperar. Deus vai te fazer prosperar em todo o intento das suas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você está cansado de ouvir eu falar aqui: se uma luta se levanta, é porque ela está querendo tirar os seus olhos e o meu do alvo, daquilo que está te esperando atrás do monte. E eu, permitindo o Senhor, a partir da semana que vem, quero falar um pouco sobre fortalezas, quero falar um pouco sobre montanhas. Quando a gente vê na Bíblia fortaleza, significa resistência, e se tem fortaleza, se tem montanha diante de você, significa que algumas você vai orar, e ela vai se transpor para o mar, mas tem algumas que eu e você vamos ter que conquistar ela, vamos ter que entrar nela. Então eu quero te dizer uma coisa para te encorajar: se tem um monte de problema diante de você, sobe em cima dele e declara para ele que o seu Deus é o Deus de toda a glória, de
toda adoração, de todo poder, e Ele te fará triunfar em nome de Jesus, e você alcançará êxito para a glória do Pai. Compreende isso? Então bate no peito e fala assim: a partir de agora, eu vou viver toda a boa palavra que o Senhor disse a meu respeito, para que todos os seus sonhos sejam estabelecidos em nome de Jesus. O capítulo 3, você vai ver uma lista que Neemias faz de homens que ajudaram ele na restauração. Depois, no capítulo 4, quando você ora no versículo de número 1, folheia a sua Bíblia aí, vamos para o capítulo 4, verso 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Passou um pouquinho, a restauração começa. E é só você começar a estar no centro da vontade de Deus, que o seu adversário vai tentar te afrontar de todas as formas. E ele só quer que você faça uma coisa. Ele só quer que eu faça uma coisa. Ele quer que nós só façamos uma coisa: que nós retrocedamos, que nós recuemos, que nós, na verdade, baixemos guarda, que nós verdadeiramente falemos assim: olha, não dá, eu não aguento mais, eu não suporto mais, isso não é para mim. Quando, na verdade, o muro começou a ter desenhos da restauração, vem de novo, vem de um outro tipo agora, vem humilhando de uma outra forma, vem chamando eles de fraco, vem chamando eles de derrotados, vem dizendo para eles: olha, eles são tão insignificantes, que se uma raposa tocar nisso vai derrubar. Eu não sei o que o seu inimigo tem dito para você, eu não sei que tipo de luta você tem encarado, eu não sei que tipo de adversidade você tem enfrentado, mas se nós estivermos com o nosso coração certos no Senhor, isso não nos abalará. O que eu olho para a vida desse homem chamado Neemias, eu vejo nele um grande líder. Eu vejo nesse homem um grande homem de Deus. Eu vejo nesse homem uma posição que nós, nesse tempo de novidades, de informática, de atualidades que nós vivemos, nós deveríamos viver como este homem. Mesmo recebendo esse tipo de ameaça, mesmo recebendo esse tipo de afronta, mesmo recebendo esse tipo de humilhação, olha como ele se porta no versículo de número 4. Olha o que ele fala: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiros, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ei, diante de uma adversidade que surgiu, diante de uma afronta do adversário, que chega diante deles, afrontando, vocês estão pensando o quê? Que vocês vão fazer isso e vai chegar? Quantas pessoas já não chegou diante de você? E você se portou com fé dizendo: não, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo, quando não, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. E quantas pessoas não chegaram diante de você e disseram assim: você está correndo num caminho que na verdade você não sabe se vai chegar no fim, isso não vai valer a pena, porque eu já passei por isso, ou aquilo outro. Palavras que tentam fazer com que você largue mão do caminho. Quantas pessoas o nosso adversário não levanta, e eu vou te contar uma coisa: não levanta a pessoa de longe, levanta as pessoas próximas que mais nos ferem. Pessoas do nosso convívio, muitas vezes, do nosso dia a dia. As nossas maiores lutas não são de longe, as nossas maiores lutas são de pessoas bem próximas, porque na verdade é assim que o nosso adversário trabalha, tentando minar a mim e a você. Aqui de novo, Neemias foi afrontado, e o que Neemias faz? Descabela, corre na casa de um, corre na casa do outro, vai pedir oração, liga para um, liga para outro. É isso que ele faz? Não, ele se dobra, ele se prostra, ele se curva e transfere a afronta para Deus. Ele fala: Senhor, estão afrontando aquilo que o Senhor mandou fazer. Ei, irmão, ei, irmã,
Pega o que o seu inimigo tem feito com você, tem falado a seu respeito, tem anunciado que não vai dar, e fala assim: Deus, agora é contigo, porque eu estou fazendo a obra que o Senhor mandou, eu estou edificando aquilo que o Senhor, eu estou chorando pela minha casa, estou chorando pelo meu matrimônio, estou chorando pelos meus familiares, estou chorando pela minha cidade, estou chorando pela nação, Senhor, mas agora é contigo, Senhor. A afronta agora não é mais comigo, a afronta agora é com o Senhor. É assim que esse homem se posicionou, e é assim que muitos de nós deveríamos nos posicionar. Mas o que nós fazemos? Muitas vezes acreditamos, muitas vezes nos rendemos, muitas vezes nos chateamos, muitas vezes não queremos nem participar dos cultos, porque o nosso inimigo se levantou, porque isso, porque aquilo outro, e com isso começamos a nos esfriar. Lembra que eu ministrei algum tempo aqui atrás? O nosso adversário não quer nos tirar da igreja, ele só quer nos distrair. Se ele distrair a mim e a você, está feito o projeto dele. O projeto dele está cumprido, porque eu distraído fico insensível hoje à voz do Espírito. Amanhã o Espírito pode falar ou não falar, eu estou distraído mesmo, não vai resolver. Tudo que ele quer fazer é afastar o Espírito Santo, que não anda apartado de mim, mas anda dentro de mim e dentro de você, porque o Espírito Santo dentro de mim e de você vai dar norte, vai dar direção, vai dar instrução, vai dar alerta e vai nos impedir de cair nos laços do passarinheiro. Por isso, em nome de Jesus, se os dias estão sendo amargos, terríveis, duros, uma coisa é necessária: entra no seu cantinho com o Senhor, se prostra diante dele e fala: Senhor, forças para isso eu não tenho, habilidade nenhuma, por isso eu transfiro tudo a ti, e o Senhor vai me honrar em nome de Jesus de Nazaré. Diga para alguém que está do seu lado: Deus vai entrar em providência, Ele vai te honrar, vai te estabelecer, quando você tiver paz, para transferir a Deus toda a afronta do seu adversário. Quantos têm fé para receber? Aí, na verdade, eu vou te dizer uma coisa: a obra que Neemias estava fazendo era a obra dele, amém? De quem era? Bom, eu vou dizer de novo: a obra que Neemias estava fazendo foi uma direção de Deus para a vida dele. Neemias era um instrumento, a obra que você está fazendo é de Deus. Você só é a pessoa que ele usou para este projeto. Você já está sabendo desde a hora que eu comecei a pregar, já estou te dizendo isso. Daqui a pouquinho nós vamos chegar no ponto alto do negócio. Você sabe que todas as vezes que você se propõe a se levantar para fazer algo de Deus, seu inimigo se levanta junto. Segundo levante foi esse. Não parou um pouquinho. Neemias transferiu a Deus. Vem outro levante. Capítulo 4 ainda, versículo de número 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobia e os arábios e os amonitas e os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Diga isso comigo: iraram-se sobremodo. À medida que você cresce em Deus, o seu inimigo fica furioso, porque você em pé é um perigo para ele. Você em pé é onde você coloca fim no reinado dele. Você em pé, bota ele para correr. Muitas vezes ele está sentado no muro das nossas casas, com os pezinhos cruzados, mas quando a gente vira a esquina da nossa casa, para entrar na nossa casa, ele vê que nós estamos chegando, cheio da graça, cheio do favor, ligados com o Espírito Santo de Deus, ele fala assim: pronto, tenho que sair desse lugar, porque perdi o meu espaço. E quando ele sabe disso, ele fica furioso. À medida que nós vamos crescendo, ele vai se irando, ele vai arquitetar coisas para tirar a mim e a você da presença de Deus. É o que está dizendo aqui. O levante ainda continuou. Olha o versículo 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém. Olha a chave do versículo, ó. E para os desviarem do seu intento. Aqui diz guerrear contra Jerusalém e fazer confusão. Aqui que eu quero chegar. Onde muito crente se perde hoje, no meio das maiores adversidades da vida dele. E na verdade, Satanás faz esse tipo de coisa. Começa a criar em volta de mim, de você, confusão. Situações que causam alvoroço, falatório, discussões, intrigas, situações que queiram roubar a nossa paz. Para quê? Porque a nossa jornada é sempre para frente. Diga isso comigo: a minha caminhada é sempre para frente. Uma coisa o nosso adversário quer fazer: ou te parar, ou te fazer andar
para trás. E o que faz eu e você pararmos? Tocar em lugares que mexem conosco. Então ele começa a criar uma ziquinha, um probleminha no seu trabalho. Quando não, ele joga um cisco, um pozinho no matrimônio. Quando não, ele joga um outro probleminha lá nos filhos, para colocar problema no casal. Quando não, ele joga algum alvoroçozinho para a sogra brigar com a nora brigar com a sogra, a mãe brigar com a filha, e assim por diante, vira aquele sarceiro, vira aquele alvoroço. Quando não, ele pega um parente que joga um ciscozinho ali, aí levanta uma contendazinha aqui, levanta um turbilhão lá e ali, e a gente começa a fazer o quê? A gente começa a olhar para aquelas coisas e começa a se enfraquecer. E eu queria que você entendesse que essas coisinhas, como tem roubado de nós o tempo que nós deveríamos dar ao Senhor. Se nós temos 24 horas no nosso dia, quanto tempo do nosso dia é dízimo? 2h40? Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém tem lembrado de pagar o seu dízimo do tempo todos os dias? Se o dia tem 24 horas, 2h40 é a 10ª parte dele. Nós deveríamos dar a Deus, pelo menos, 2h40 do nosso tempo. Mas eu dou, apóstolo, dou. Da meia-noite às 6 dormindo. Ai, aleluia. Glória a Deus. Mas é ouvindo. É parando um pouquinho, saindo do agito. É saindo daquele alvoroço que nós estamos e falarmos assim: Espírito Santo, fala, porque agora eu preciso ouvir. Eu queria te dar uma dica hoje. Se você não tem conseguido ouvir o Espírito Santo falar com você no dia a dia, no decorrer do seu trabalho, cria um hábito na sua casa. Puxa uma cadeira. Fala para ele. Senta aqui. Senta aqui, Espírito Santo, vamos conversar um pouquinho agora. Espírito Santo, deixa eu falar, que daqui a pouquinho eu vou te ouvir. E começa a criar ambientes. Porque Deus não é um Deus qualquer. Deus é um Deus que quer gerar ambientes de relacionamento comigo e com você. Mas para isso nós precisamos estar atentos. E o que me chama a atenção na vida do Neemias é que ele estava tão certo daquilo que Deus falou a respeito dele, que esse tipo de situação não roubava mais a paz dele. Como nós temos a nossa paz roubada com tanta facilidade. Hoje é quinta-feira. Se você quiser fazer uma conta rápida, veja nessa semana quantos momentos da sua semana você não ficou sem paz. Veja quantos momentos essa semana você não se irritou. Veja quantas vezes essa semana você não se enfureceu. Veja quantas vezes essa semana uma situação não aconteceu para sacar a sua alegria. Nós conversávamos outro dia, eu e a profetisa. Falamos para ela: Márcia, você percebeu que desde o início do ano o nosso adversário está trabalhando sobre situações para roubar a nossa paz. Sabe por quê? Porque se ele fizer isso, a gente não se alinha com Deus. Se ele fizer isso, se ele fazer com que eu e você acredite nos alvoroços do lado, acredite nas más notícias, acredite nas cartinhas que chegam pelo correio, acredite nos falatórios, acredite nas situações que estão nos assolando, ou muitas vezes permitir que o passado fique sendo uma verdade na nossa vida. Isso faz com que a gente pare, não caminhe pelos propósitos. Amado, nessa hora, quando os inimigos vieram atacar, começaram a falar assim: viu, vocês são tão fracos, uma raposa vem, uma raposa derruba isso. Na cabeça do Neemias, podia ter vindo o seguinte sentimento: verdade, hein? É verdade, tem razão, está falando isso. Sabe por quê? Era copeiro. O que eu, copeiro, servindo lá, colocando vinho para o rei, servindo uma aguinha para o rei, posso fazer agora numa restauração de obra? Se você permitir que o seu adversário convença de que você não é o que Deus sonhou a seu respeito, você não chega no alvo que Deus sonhou a seu respeito. Mas se você tiver convicto de que foi Deus que te separou, se você tiver certeza, e se você tiver certeza do que você confessou, que Jesus é o centro da sua vida, e você não abandona Ele por nada, querido, não há nada que te abale. É claro, irmão, que um tiro, um chumbo vai pegar na gente, a gente pode até tomar um solavanco, mas se eu me prostrar, Ele vem com a destra dele, me levanta e me faz chegar no alvo que está proposto a meu respeito. Compreende o que eu estou falando, irmão? Então, por favor, o nosso adversário, quando você se posiciona, vai criar confusão, vai criar situação para que você saia do alvo, saia do propósito. Eu tenho fé para repreender em nome de Jesus, que todo alvoroço, confusão, perturbação que assolava a sua vida, tirando você do centro da vontade do Pai, caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Mas isso vai se cumprir
se você se posicionar e você dizer para o seu adversário: pode correr daqui, porque os meus olhos estão no trono da graça, estão no favor do Senhor, estão no autor da vida, naquele que sonhou a meu respeito. Deixa eu falar uma coisa para você, espera aí, olha para mim, está me vendo? Gordinho e rosado, sim ou não? Imagine que tinha um monte de toalha no chão. Essas toalhas é o João, a Maria, a Catarina, a Luzia, o Tibúrcio e um monte de gente. E o Senhor então fez o quê? Chamou todas. Falei isso domingo. Chamou todos. Pegou e chamou. Mas alguns, ele faz assim. Alguns ele escolhe para um propósito específico. E eu preciso dizer, Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir isso e ter certeza do que você não está tendo. Você foi escolhido, escolhida para um propósito. E a sua vida só vai ter paz quando você entrar no propósito. Coloquei uma frase no Facebook hoje, não sei se você viu. Se não vê, vai lá e curte ela. Muitos não gostam de curtir quando é pancada. Eu disse assim, escrevi lá: se os seus questionamentos estiverem hoje falando muito mais alto do que a própria vontade de Deus na sua vida, significa que você já perdeu a vontade de Deus dos seus olhos há muito tempo. Se eu tenho tido tempo para questionar, se eu tenho tempo só para ficar questionando Deus, por quê, significa que a vontade de Deus já fugiu da minha vida faz muito tempo. Não é tempo de questionamento, é tempo de se posicionar. Fala isso comigo, não é tempo de questionamento. Diga, é tempo de posicionamento. Fala para o teu irmão, Deus te chamou aqui hoje para você se posicionar um pouco mais. Fala para ele diante daquilo que ele sonhou a seu respeito. Você está compreendendo o que Deus está falando? Mas eu sei que enquanto eu estou falando aqui, você está falando assim, porque ele está falando isso porque não está na minha vida. Ele está falando isso porque não está na minha pele. Ele está falando isso aí porque não está no meu couro. Você não sabe o que eu passo no meu trabalho. Deus colocou você lá, e se você está passando aquilo, porque você suporta. Se Ele te colocou lá, é porque Ele sabia que você ia suportar. Porque não vem tentação que não seja humana. E se vier, Ele abre o escape e faz você ser livre. Mas enquanto você suporta, Ele não te tira. Nós falamos isso aqui terça-feira na escola da Bíblia. Por que a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego e a vida de Daniel é exemplo para nós até hoje? Porque eles escolheram dizer sim para a vontade de Deus. Eu fico na vontade do Senhor, então vai para a fornalha, vai para a cova dos leões. Tá bom, a gente vai. Foi. Entraram na fornalha? Entraram. Entraram na cova? Entraram. Morreram lá? Não. O que aconteceu? Deus livrou. Lá dentro. Não impediu eles de ir. Você, eu, nós, precisamos entender isso e não se esquecer mais disso. Se o Senhor permite que você vá lá naquelas adversidades, é porque lá dentro Ele vai te honrar. É porque lá dentro Ele vai trazer libertação. É porque lá dentro Ele vai trazer honra. É porque lá dentro Ele vai fazer grandezas. Mas é lá dentro, Ele não vai tirar você de lá. Sabe por quê? Porque o nome dele vai ser honrado lá. O Deus que tirou Daniel da cova dos leões. O Deus que tirou Sadraque, Mesaque da fornalha de fogo. É assim que Deus trabalha. É o Deus que vai tirar você lá no meio daquela tempestade. E o nome dele vai ser exaltado através de você. Mas vá lá. Se a nuvem negra se levanta. Ai, apóstolo, está se levantando. Aleluia, faça como águia. Olha para ela e fala assim, é agora. É agora o quê? Agora que você adestra as suas habilidades. Fala para o teu irmão, vem uma revelação para você. Ungido e eleita de Deus não tem medo das nuvens negras. Sabe por quê? Conhece o Deus que serve. Conhece o Deus que anda com ele. Quantos conhecem o Deus que serve? Quantos já viram Deus fazer grandeza na sua vida? Não vimos não, irmão. Não vimos não, porque se a gente tivesse visto, a gente não era tão frágil como a gente é. Se a gente tivesse visto, a gente não era tão inconstante como a gente é. De vez em quando a onda aumenta um pouquinho, que nem nós lá na praia, lá, né, Vitor? A onda aumentou um pouquinho, engoliu nós. A gente estava lá na praia, lá, as ondas vinham e entrava por baixo dela. De repente armou uma e devorou a gente. A gente, na verdade, não conhece o nosso Deus. Sabe por quê? Qualquer coisa que vem nos apavora. Já percebeu que 2014 começou e Deus disse assim para nós, estou mudando as suas estações.
estou levantando reis. Olha que Deus falou. Aí, é lógico, você viu aqui, ficar no centro da vontade de Deus, vem juntos os adversários. A gente já está se inferiorizando. Ai, meu Deus, não aguento. Ai, que vida, ai, que luta, ai, que prova. Ficar no centro da vontade de Deus é diuturnamente ser afrontado para sair da posição. Mas aquele que anda no centro da vontade escolhe se manter na posição, porque a força não é dele, a força vem do Todo-Poderoso. Fala para você mesmo, crente bonito e perfumado. Não, fala mais força na voz. Crente bonito e perfumado. A força não é sua, a força é do poderoso. Eu já sabia disso. Então para de querer ir na sua força. Então para de querer ir do seu jeito. Então para de querer fazer da sua vontade. Porque o seu beicinho não vai chamar a atenção de Deus. Só vai retardar a bênção aí. É porque eu não vou nem dar dízimo mais. E também agora não vamos começar no culto. Porque agora também eu não quero nem saber mais, não evangelizo mais. Eu também tinha um monte de folhetinho da igreja, agora também não entrego mais. E você acha que isso Deus vai ficar fazendo beicinho por causa de você? Ele vai ficar fazendo igual a mamãe quando nasce o nenenzinho. Pega a bebezinha. Ele vai falar assim, isso. Fica a mão um pouco emburrado, fica. Mão um pouquinho. Aí ele só faz um negocinho, faz assim com a mão, faz assim. Não, faz assim. Sabe o que é isso aqui? Botãozinho da chama. Que chama? Do fogo. Que fogo? Da luta. Que luta? Dessa aí. Quanto mais a gente endurece, mais ele aquece. Sabe para quê? Para a gente falar assim, amém. Seja feito, Senhor, a sua vontade e não a minha. Fala para o irmão, se está quente, você pode esfriar hoje. Fala para ele, mas só depende de você. Capítulo 6, para a gente terminar, já. Capítulo 6, versículo 1. Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. No versículo de número 1 e no versículo de número 2, os adversários de Neemias viram a obra já em estágio de acabamento. Só faltavam os portões, as portas serem colocadas no lugar. Como eles não conseguiram tirar os olhos do Neemias da obra, eles tentaram fazer a seguinte tacada agora. Vamos chamar o Neemias para vir aqui com nós? Vamos chamar o Neemias para sentar aqui e comer um churrasco com nós? Vamos jogar um truco? Vamos chamar o Neemias aqui para brincar um pouco, jogar uma bola junto? Ô Neemias, vem cá, meu irmão. Desce aqui, amigo. Ô chegado, desce aqui. Deixa eu te contar uma coisa para você. Se o seu inimigo não conseguir paralisar você com situações, ele vai enviar pessoas que fazem você descer. E descer na Bíblia é retrocesso. Retroceder é desapontar a Deus. E ele queria que Neemias descesse até eles. Neemias naquela hora olha para o mundo espiritual e diz assim, espera um pouquinho, eu estou num nível que eu não posso me igualar a vocês. Então eu não desço. Não satisfeitos, eles ainda tentaram mais 4 vezes que Neemias descesse até eles. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Meu irmão e minha irmã, tudo que o seu adversário quer é que você desça do nível espiritual que você está. E escute, se ele não consegue com afrontas, se ele não consegue com alvoroços, se ele não consegue com situações, ele vai tentar tirar você de algum lugar e fazer você descer. Se prepare, porque nós estamos vivendo uma época que o espírito de Jezabel está solto. O espírito de Jezabel é influenciador. O espírito de Jezabel, ele quer dominar, e para dominar ele faz ameaças. Lembra de Jezabel que ela fazia?
Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo um tempo do fim. E o tempo do fim, nosso adversário vai usar todo tipo de artimanha para tirar a minha e você do centro da vontade do Pai. E era isso que eles queriam fazer com Neemias. Eles queriam tirar Neemias da posição, queriam tirar Neemias do posto, queriam, na verdade, que Neemias se rebaixassem a ele. Escuta, não se rebaixa, paga o preço como um bom soldado e se mantenha onde Deus permitiu que você estivesse. Se alguém tem que descer, é o seu adversário, do lugar que ele subiu para tentar te alcançar. Mas eu e você vamos permanecer ali. Esse texto chama a minha atenção de ver a fé, de ver o ânimo e de ver a ousadia desse homem. No versículo 3 ele fala: eu enviei mensageiros para ele dizer, estou fazendo uma grande obra. Ei, quantos aqui têm convicção de que estão fazendo uma grande obra? Sua família é uma grande obra. Sua vida é uma grande obra. Então não largue nada disso por nada. Neemias tinha recebido uma instrução do pai lá atrás: vai e restaura Jerusalém. Ele falou assim: sim, Senhor, eu vou fazer a sua vontade. Começa a pagar um preço terrível. Deus chamou você para fazer a vontade dele. Então não pare de fazer a vontade de Deus por nada. Não entregue os pontos. Não se renda e não se acovarde. Não permita que o seu inimigo, seu adversário, roube a herança que Deus colocou nas suas mãos. O que Deus te deu é para que dê fruto, e esses frutos permaneçam para sempre. É isso que Deus quer a meu respeito, a seu respeito. Deus me incomodou muito acerca dessa palavra. Falou demais, porque é grandioso o número de pessoas que têm saído do centro da vontade de Deus, têm trocado com facilidade aquilo que Deus sonhou a respeito delas. Neemias nos ensina isso. Não, essa obra que eu estou fazendo, não posso descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu as deixasse e fosse ter com você? Espera um pouquinho. Olha bem para aquilo que está te afrontando. Olha bem para aquilo que está te assolando. Diga para ele em voz alta. Escuta aqui, fala o nome do problema. O que eu estou fazendo não é digno de ser parado por você. Olha aqui, cara feio, olha aqui problema, olha aqui isso, olha aqui isso, olha aquilo outro. Não paro essa obra por causa de você. Eu prossigo para o centro, para o alvo da soberana vocação do Pai na minha vida. Quantos compreendem isso? Diga glória a Deus. O que é ajustar o alvo, irmão? Andar no alvo. E se precisa ajustar é porque alguma coisa nos fez sair da rota. E o Senhor hoje nos chama, vem para a rota. E eu sinto no meu espírito que decisões que você vai tomar hoje desatará ao amanhecer do novo dia coisas que você está esperando há muito tempo. Tem gente aqui que está precisando de dinheiro. Espera aí, vou corrigir essa frase. Tem gente aqui que está esperando uma liberação de dinheiro. E esse dinheiro vai sair à medida que você entrar no centro. Enquanto não entra no centro, Deus não pode fazer nada. Ah, mas Deus é ruim. Não, Deus é correto, Deus é justo. Ele escolheu você. E além do mais, te deu poder, te deu autoridade e te encheu do Espírito Santo. Para quê? Para que eu e você vá. Mas não para que a gente se acovarde, não para que a gente se inferiorize, não para que a gente se entregue e não para que a gente retroceda. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? No versículo de número 8 e versículo de número 9. Porém, eu me enviei a dizer: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas, porque todos eles os procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. No versículo de número 5 ao 7, você vai ver que houve uma outra afronta dos adversários. E nesses dois versículos que nós lemos, Neemias fala assim: Senhor, espera um pouquinho, eles ainda então estão persistindo. Uma coisa então nós vamos pedir para o Senhor. O Senhor vai abençoar as nossas mãos, o Senhor vai esforçar as nossas mãos, para que nada aconteça no retrocesso, para que nada volte atrás. Aí no versículo de número 15, olha lá que bonito. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, e em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos,
temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Repete isso comigo, que o nosso Deus fizera essa obra. Olha para mim. Quando que a obra foi executada? Quando Neemias continuou no centro. Quando que os seus aniversários ficaram apavorados? Quando Neemias continuou olhando para o céu, olhando para o Senhor, olhando para aquele que havia lhe dado a direção, certo de que o milagre aconteceria. E quando a obra é edificada, os seus inimigos se apavoram. Os seus inimigos estão a ponto de se apavorar, porque à medida que essa obra que Deus confiou nas suas mãos esteja executada e eles possam ver, eles vão se desesperar, sabendo que o seu Deus é com você. Mas para isso, tem que se manter firme, tem que se manter fiel, o preço é caro. Tá, você chamou a gente na igreja hoje só para falar isso? Não, irmão, eu pedi que você viesse na igreja, o Espírito Santo te trouxe, porque nós precisamos olhar para a vida desse homem e aplicar na nossa vida. Os dias de hoje são os mesmos dias de Neemias. As adversidades são tamanhas, as lutas são grandes, as afrontas são uma atrás da outra. Mas o que muda é a posição que nós temos diante de Deus. Neemias sabia quem era o Deus que havia dado o chamado para ele. Neemias sabia quem tinha falado com ele. E eu volto a te fazer essa pergunta. Deus falou alguma coisa a seu respeito? Sim ou não? Deus falou alguma coisa a respeito da sua casa? Sim ou não? Então vamos lutar, então vamos perseverar, então vamos alcançar êxito. Deus te disse que você seria bem sucedido na sua área profissional, sim ou não? Então vai em busca, então vai viver os sonhos do Pai para a sua vida. Vamos orar?